A paz de Cristo, povo de Deus abençoado, Deus os abençoe a todos. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante aqui, as supostas interpretação erradas da Bíblia. As interpretações erradas da Bíblia, melhor dizendo, desde já eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal, acione o sininho de notificação, tá bom? E não se esqueça de dar o seu joinha, isso é muito importante para o nosso canal crescer e a gente conseguir alcançar muita gente para a gente poder ensiná-los, amém? Eu queria falar hoje a respeito do destino da profecia, ou seja, o alvo certo da profecia seria a palavra mais correta, o alvo certo da profecia. O que você quer dizer, pastor Júlio, o alvo certo da profecia? Por quê? Nós temos que entender o seguinte, quando Deus ele fala com a nação de Israel, quando Deus fala com a nação gentílica e quando Deus ele fala com a igreja. O que acontece nos nossos dias que a gente está vivendo hoje é profecia que Deus falou para Israel, se implanta a igreja. E profecia que Deus falou à igreja, se implanta a nação de Israel. E nós sabemos que isso dá uma tremenda de uma confusão e Deus não pode trabalhar se a gente interpretar a profecia errada e atirá-la, fora do seu alvo, atirar ela fora do seu alvo. Por exemplo, uma coisa que muita gente usa por falta de observação e interpretação correta da Bíblia, é aquela situação, o Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito está sujeito ao profeta. Isso está escrito na Bíblia? Está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 14 e no versículo 31 diz assim, aqui no versículo 30. Não, vamos ler no versículo 32. Mas os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos, É aquela situação que a pessoa está buscando a Deus e alcança o poder de Deus, a misericórdia de Deus cai na vida daquela pessoa, aonde aquela pessoa não tem controle de si mesmo. Ela começa a derrubar banco, derruba cadeira, derruba você se você estiver perto. E depois o que ela fala? Ela fala depois que não viu nada, que o Espírito Santo caiu sobre ela e ela não viu nada, Ela não viu nada. Só que quando Paulo vai falar a respeito da ordem de culto aos Coríntios, capítulo 14, se você ler a partir do verso 1 e ir embora na leitura, nós vamos entender o que Paulo está dizendo. Nós vamos entender. Nós notamos que Paulo diz assim, olha, aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em língua estranha. Porque o que fala em língua estranha, ele edifica somente a ele. Mas o que profetiza edifica a igreja. Edifica a igreja, mas o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Porquanto aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em língua estranha. Enfim, Paulo vem ensinando a respeito da ordem de culto, como cultuar diante da presença de Deus. Ele disse assim, olha, todos podemos profetizar, mas um depois do outro. Não proibais a ninguém falar em línguas na igreja, mas tudo com ordem, tudo com decência. Está entendendo? Tudo com ordem e com decência. Então tem pessoas que por falta de interpretação do texto, a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo ou está em uma vigília de Pentecoste, a pessoa começa a receber a graça de Deus e ela derruba tudo. Tem irmãs que tem que jogar um pano, um lençol por cima, senão mostra seio, mostra calcinha, mostra tudo. Agora eu te pergunto, é Deus aí? É Deus que está fazendo isso? O que disse Paulo aqui? Porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Paulo disse assim, se todos vocês começarem a falar em língua na igreja e entrar um indulto, uma pessoa não crente,
uma pessoa que não conhece, não vão dizer porventura que vocês estão loucos, que está todo mundo louco da cabeça. Paulo disse, vão dizer. Então ele ensina, irmãos, a ordem de culto. A ordem de culto. Aí a pessoa fala, não, mas aqui embaixo está escrito no texto que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então quer dizer que quando o Espírito Santo cai sobre mim, eu recebo a graça do Espírito Santo, eu não vejo nada, eu bato na sua cara, eu derrubo você, eu saio dando karatê, pontapé, pesada, eu derrubo as cadeiras, eu caio no chão, não vejo nada, tenho que jogar um pano. É real isso aí? Né? É real ou há uma precipitação e uma falta de interpretação do texto? Quando a Bíblia está dizendo o Espírito está sujeito ao profeta, aqui que está o erro. Não está com E maiúsculo, está com E minúsculo. E quando a Bíblia diz Espírito com E minúsculo, não está falando do Espírito Santo de Deus. Está falando do meu Espírito. Está falando do seu Espírito. Está falando do nosso próprio Espírito. Está falando que nós temos que controlar o Espírito, porque Deus não é Deus de confusão. Então eu tenho que receber a graça de Deus, mas controlar o meu espírito. Eu não preciso ficar batendo na cara do irmão que está do lado, derrubar as cadeiras, jogar tudo no chão. Né? Eu não preciso fazer isso, porque Deus não é Deus de confusão. Perdão, irmãos. Senão Deus de paz em todas as igrejas do santo, né? Então por isso que eu disse no início do vídeo, nós temos que saber interpretar, né, o destino da profecia, para onde ela foi enviada, para quem para quem está sendo apontada a profecia. É para a igreja, é para Israel, é para os gentios, está se referindo ao Espírito Santo, está se referindo ao meu espírito. Afinal de contas, o que é que a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia, aqui nesse texto, ela está falando do meu espírito, que eu tenho que controlar o meu espírito e não sair quebrando tudo, não sair derrubando tudo. O Espírito de Deus não está sujeito a homem algum. Nós estamos sujeitos ao Espírito Santo. A igreja está sujeita ao Espírito Santo. Eu estou sujeito ao Espírito Santo. Não o Espírito Santo sujeito a mim. É a igreja sujeita a ele. Então, irmãos, nós estamos notando a confusão que dá por falta de interpretação errada do texto e aplicar a palavra na pessoa errada. Se aplica ao Espírito Santo, mas não é a ele, é a nós, é ao nosso espírito, né? Por exemplo, tem uma palavra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, se usa ela muito nas pregações de prosperidade, quando Deus fala assim, há de ser que se hoje ouvides a minha voz, tendo cuidado de guardar tudo o que eu vos mando para fazer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito vai ser o entrar, bendito vai ser o sair, bendita a tua amassadeira, bendito o fruto dos teus ventres, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, né? Deus está prometendo. Mas Deus está prometendo e falando a quem? É com a igreja? Ele está fazendo aquelas promessas com a igreja? Não. Deus está prometendo à nação de Israel. É uma profecia voltada para a nação de Israel e não para nós, mas para a nação de Israel. Porque quando Deus fala da obediência, se encaixa todos os mandamentos da lei, e a igreja não guarda todos os mandamentos da lei escrita no Velho Testamento. Inclui o sábado que você não guarda, inclui o sábado que nós não guardamos. Tá entendendo? Deus fala lá assim, ó, você vai estar sempre em cima e nunca embaixo. Você vai ser cabeça e não cauda. O que Deus está falando? Que a nação de Israel seria uma nação que sempre estaria em cima e nunca embaixo. Se fosse para a igreja, você não podia ser empregado. Toda a igreja tinha que ser patrão. Todos nós tínhamos que ser empresário, porque o empresário é o cabeça e o empregado a cauda. Né? Então Deus não está falando aquilo com a igreja, Deus está falando com Israel. E quando se pega aquela profecia, se aplica à igreja, não funciona, não vai, não dá certo. Porque é a mesma coisa quando você está doente, você vai no hospital e o médico te passa uma receita e você vai lá, você tem que fazer o quê? Você tem que
tomar os remédios conforme está escrito. Olha, esse aqui é 12 horas, esse aqui é de 6 em 6 horas, esse aqui é de tal hora. Se você tomar errado, você vai se prejudicar ou não vai fazer efeito. Então a Bíblia é a mesma coisa. Outro texto que se usa muito errado nos dias de hoje é aquela situação que quando está aquele frio, sabe? Aquele frio, aquela noite gelada, você vai para a igreja, não tem quase ninguém na igreja. Muitos pastores e muitos pregadores dizem, a Bíblia diz pra gente, a Bíblia diz assim, ó, que no dia de frio muita gente vai ficar. Porque lá no livro de Mateus está escrito, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado nem no inverno. Né? Aí fala assim, muita gente vai ficar no dia de frio, viu? Muita gente vai ficar. E porque no sábado é dia de bagunça, de festa. Irmãos, tem nada a ver. Ali está se referindo ao período da grande tribulação. A profecia está sendo voltada para a nação de Israel. Não é para a igreja. Não está falando com a igreja. Não está falando com você, que você ficou em casa no frio, não foi para a igreja, e você vai ficar. Não tem nada a ver, irmãos. Ali está falando com a nação de Israel. Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque no sábado ele só podia caminhar 2 milhas, e no frio seria complicado para fugir com crianças, né? Com mulheres grávidas. Então Jesus falou isso para a nação de Israel. Outra profecia que é voltada à nação de Israel se aplica para hoje. Jesus disse, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por amor dos meus escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tem muita gente que se aplica isso para os dias de hoje. Essa profecia também é voltada para o tempo da grande tribulação. É voltada para o período da grande tribulação. Os escolhidos citados aqui no texto, refere-se à nação de Israel e os mártires da grande tribulação. Refere-se à nação de Israel e os mártires da grande tribulação. A tribulação para Israel vai ser tão grande que no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30, no versículo 7, está escrito, porque será muito grande aquele dia para Israel, e haverá um tempo de angústia sobre Jacó, e será muito grande. Aí você vai para o livro de Isaías no capítulo 13, se você fazer a leitura toda, ali está escrito, né, que o tempo de tribulação para Israel será tão grande, será tão terrível, que o texto está dizendo que as suas crianças serão despedaçadas diante dos seus olhos, e as suas mulheres serão violentadas, e as suas casas saqueadas e queimadas. Então a profecia é voltada para a nação de Israel e não para nós, a igreja. Amém? Deus abençoe, ajude o nosso canal a crescer. E se inscreva aí, escreve aí o que você achou da nossa mensagem.